Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos falar no livro do Deuteronômio 28. Nós já falamos no passado de Deuteronômio 28, só que o que Deus revelou para mim hoje e que tem para você nesse devocional é uma lição diferente, uma didática diferente. Porque quando é uma coisa que você tem que aprender, é que o Espírito Santo tem falado aqui ao meu coração. Quando nós sujeitamos a vontade de Deus, quando nós sujeitamos a vontade de Deus, ou seja, pegamos a nossa vontade e ligamos à vontade de Deus, sujeitamos a nossa à vontade de Deus. Então, nós somos felizes quando nós ligamos a nossa vontade à vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus é a que tem que permanecer em primeiro lugar, porque Deus, Ele sabe o que é bom para nós. Só que Deus, Ele deixa você escolher. Deus, Ele deixa você escolher. Deus, Ele não obriga ninguém a seguir a vontade dEle. Ele deu para o homem o livre arbítrio. Então, o homem decide se quer ou não seguir a vontade de Deus. Quando eu peço alguma coisa, eu gostaria que as pessoas fizessem por amor. Não quero que ninguém faça nada obrigado. Assim como você, não quer que ninguém faça nada por você obrigado. Quando alguém faz alguma coisa obrigado, então aquilo não é aceito no céu. A Bíblia diz: tudo que você fizer, faça como que se fosse para Deus. Um exemplo que eu vou te dar, por exemplo, eu sou pastor, então eu tenho que conduzir a igreja. É minha obrigação gerir a igreja. Se eu não gerir a igreja, Deus, Ele vai cobrar de mim. Se qualquer coisa na igreja estiver fora do lugar, Deus, Ele vai cobrar primeiro do líder. Por que você acha que Eli estava muito preocupado se Ana estava embriagada ou não dentro do templo? A cobrança seria primeiro para o sacerdote. Então, eu, sabendo das responsabilidades que me pesa como líder da igreja, eu fico muito, mas muito em cima mesmo dos meus liderados. Às vezes a gente até perde a cabeça, como Davi falou: o zelo pela tua obra me consome. Não foi isso que Davi falou? Ou seja, o zelo que ele tinha pela obra de Deus o consumia. Então, Davi muitas vezes perdia a cabeça, né? É claro que eu não faço como Davi. Davi arrancava a espada e cortava a cabeça das pessoas fora, né? Porque ele tinha um zelo. Ele era muito zeloso pela obra de Deus e aquilo estava consumindo ele. Mas ele sabia o peso que recaía sobre ele, o peso. Então, eu como pastor, por exemplo, quando eu vejo algo fora, eu chamo atenção para que a pessoa faça do jeito certo, para que venha sobre ela a bênção de Deus e não a maldição. Só que eu, como pastor, liderando os meus liderados, como os presbíteros, os diáconos, os obreiros, é muito ruim você querer que as pessoas façam porque você está falando. É muito ruim. As pessoas precisam fazer, elas precisam fazer por amor, por escolha. Ela escolheu.
ela escolheu servir a Deus, e porque ela escolheu servir a Deus, ela precisa fazer o seu melhor. É muito ruim quando a pessoa faz algo por obrigação. E Deus, ele não quer que ninguém faz nada por obrigação. Ele deixa a pessoa escolher, tanto que ele deu para o ser humano o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Só que as nossas escolhas, elas dependem, o nosso futuro depende das nossas escolhas. Guarda isso, olha, frase maravilhosa. O nosso futuro depende das nossas escolhas. Deus deixa você escolher de livre e espontânea vontade. É como os filhos. Imagina, um pai e uma mãe, eles conduzem um filho enquanto é menor, mas o filho na fase adulta, você simplesmente fala, você dá a direção. Você fala, não vai por esse caminho. Você ensina, mas você não consegue impedi-los de tomar um caminho mau. É ou não é? Quando um filho chega na fase adulta, você não consegue impedir que ele tome um caminho mau. O que é que se pode fazer quando um filho toma um caminho mau? Não se pode fazer nada. A única coisa é orar. É orar. Mas você não pode decidir por ele. Ele decide. Ele decide. Então o filho decide. Ele toma a escolha dele. Assim é com Deus. E a gente fica, muitas vezes, quando um filho toma uma decisão errada, o coração fica apreensivo. O coração fica amargurado. E a gente tem um sentimento muito ruim dentro de nós. E Deus permitiu você ter esse sentimento para você saber o que é que ele sente quando você toma uma decisão errada. Então, esse sentimento, Deus ele nos deu para que saibamos o que ele sente quando nós tomamos uma decisão errada. Deuteronômio 28 diz assim, olha, será que, olha como começa, será que, ou seja, vai acontecer, assim será, Deus está dizendo, a palavra dele tem poder, a palavra de Deus tem poder, então ele está dizendo, será que, ou seja, vai acontecer, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus ensinamentos ou mandamentos, em algumas versões, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É forte, hein? É muito forte. Então, se você der ouvido à voz de Deus e obedecer aos ensinos dele, se você obedecer aos ensinos dele, você será exaltado. Só que é de livre e espontânea vontade. É por amor. Não é por obrigação e nem por medo. Tem que ser por amor. Aí ele diz assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 2 pontos. Aí começa as bênçãos. Então, veja que Deus ele não impõe, ele dá o seu conselho, ele dá a direção. Ele diz assim, será que, ou seja, vai acontecer se você me ouvir,
vai acontecer. Não é possível que aconteça. Não está dizendo é possível que aconteça. Não. Ele está afirmando, vai acontecer. Se você fizer, isso vai acontecer. Ou seja, muita gente tem culpado Deus pela vida que leva. Ah, eu nasci para dar errado. Ah, por que a minha vida não dá certo? Não tem gente só culpando a si mesmo? A vida dá certo para todo mundo, menos para mim. Não. A culpa é sua mesmo. Sua mesmo. Você não pode culpar Deus porque a sua vida não está dando certo. Você tem que olhar no espelho e falar assim, olha, você é o culpado da minha vida estar do jeito que está, dando errado. Por quê? Deus não tem culpa das escolhas que você fez. Deus não tem culpa das decisões que você tomou. A nossa vida é feita de escolhas. Você tomou escolhas erradas e agora você vai ter que colher o que você plantou. O que você está plantando hoje, você vai colher no futuro. Então, cuidado com as suas escolhas e com as suas decisões. Você tem que reclamar consigo mesmo. Olha, eu fiz uma plantação errada. Eu plantei de forma errada, agora estou colhendo as consequências. Então, você colhe o que você planta. Deus, ele deu para o homem o poder da decisão. E ele liga no céu quando você obedece. Olha só, quando você obedece a palavra dele, ou seja, quando você segue os princípios aqui estabelecidos, ele liga no céu, tá ligado no céu, quando você segue os princípios que estão estabelecidos aqui. Todas as manhãs eu estou aqui ensinando princípios para você. Estou aqui ensinando princípios. Tudo que eu quero é que você aprenda princípios. Então, se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir a voz de Deus, dar ouvidos à voz dele, será ligado no céu, a sua escolha. Eu me lembro quando eu era criança, às vezes a gente passava por muita luta, por muita dificuldade. A minha mãe falava assim, vamos para a igreja, hoje é dia de culto, vamos para a igreja, porque lá nós vamos ouvir a voz de Deus e Deus vai dar a direção. E a gente ia para a igreja e Deus sempre dava a direção. Então, nós estávamos sempre atentos em ouvir a voz de Deus. E minha mãe, uma simples costureira, cuidou da família, cuidou de 3 filhos, né? Então veja que ouvir a voz de Deus liga o seu propósito no céu. Então, ouça a voz de Deus, porque ela vai te fazer vencer. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença neste momento e agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pela tua revelação dentro do livro sagrado. E nós estamos aqui agora fazendo uma aliança. Declaramos que atentamente ouviremos a tua voz, porque ela nos guia nos caminhos certos, corretos. Ela nos ajuda a escolher as sementes certas para plantarmos hoje e colhermos frutos maravilhosos amanhã. Nos ajude a nunca nos afastar da tua palavra. Nos ajude a encontrar uma igreja que de fato prega a tua palavra, que ensina a tua verdade, para que possamos acertar na vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.